Você já parou para pensar o que aconteceu com os discípulos de Jesus depois que ele subiu aos céus? A gente ouve falar muito sobre os milagres, as pregações, as caminhadas ao lado do Mestre, mas e depois? Como que foi o fim daqueles que largaram tudo para seguir Cristo? A verdade é que a maioria deles não teve um final bonito, né? Foram perseguidos, torturados, mortos das formas mais cruéis possíveis, tudo por não negarem a fé. Pedro crucificado de cabeça para baixo, André numa cruz em X, Tomé atravessado na Índia e até João, o único que teria morrido de causas naturais, também enfrentou perseguições pesadas. Nesse vídeo a gente vai revelar como é que foi o fim de cada um dos apóstolos, né? As histórias pouco contadas, algumas esquecidas, outras ocultadas com o tempo, né? Mas que mostram o verdadeiro peso de carregar a cruz. Então, se você acha que ser cristão é viver só de bênção e calmaria, esse vídeo vai te fazer repensar. Eu sou Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Quem é cristão sabe que Jesus não caminhou sozinho na sua jornada, né? Ele contou com a companhia de 12 discípulos, né? Seus fiéis escudeiros, embora um deles nem tanto assim, né? Esses homens também são conhecidos como apóstolos, né? Que significa literalmente os enviados. Foram eles os escolhidos para seguir Jesus de perto e ajudá-lo a espalhar a sua mensagem pelo mundo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versículos 2 ao 4, está escrito o seguinte: E os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Esses nomes marcaram profundamente a história, isso é inegável, né? Mas o que muita gente não sabe é como terminou a vida de cada um deles. A Bíblia até menciona alguns detalhes, mas não entra em todas as histórias, né? E grande parte dessas informações acaba sendo pouco comentada. Então agora a gente vai conhecer o destino de cada um desses homens, né? Até o momento em que partiram desta terra para se encontrar com o Senhor na glória. Pedro, que antes de seguir Jesus se chamava Simão, era conhecido por ser um homem impulsivo e de temperamento forte. Apesar disso, foi usado de forma poderosa por Deus e teve papel essencial na conversão de muitas pessoas. Entre as perseguições que ele enfrentou, uma das mais marcantes foi durante o reinado de Nero, quando ele acabou sendo capturado. Segundo a tradição e registros como o da primeira epístola de Clemente, ele foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero em Roma. E isso teria sido a pedido dele mesmo, já que ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João e foi chamado por Jesus para ser o apóstolo ao lado dele. Diferente da maioria dos apóstolos, Tiago teve seu fim registrado na Bíblia. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes e acabou se tornando o primeiro dos 12 a ser morto. João era bem jovem quando se tornou apóstolo, sendo o mais novo entre os 12. O seu evangelho é considerado o mais detalhado sobre a vida de Jesus e ele era um dos mais próximos do Mestre. Foi ele quem escreveu um dos versículos mais marcantes da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E também o que resume o Evangelho como poucos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo os estudiosos, mesmo tendo passado por perseguições como os demais, João foi o único apóstolo que morreu de causas naturais. André era irmão de Pedro e foi chamado para seguir Jesus enquanto ainda pescavam juntos. Também esteve entre os mais próximos do Mestre e teve papel relevante na igreja primitiva. Isso, claro, incomodou muita gente e, por se recusar a negar a sua fé, acabou preso e torturado na Grécia, na região de Acaia, por ordem de Aegeates. Assim como seu irmão, ele foi crucificado, mas no caso dele, em uma cruz em forma de X. Segundo a Bíblia, Filipe era um homem sábio e teve um papel importante no avanço da igreja primitiva. Há relatos de que, assim como João, ele também teria morrido de causas naturais. Porém, em algumas versões diferentes, há quem diga que a sua morte aconteceu de outras formas.
Bartolomeu, segundo estudiosos, era Natanael, um homem que inicialmente demonstrou ceticismo quanto ao evangelho, mas tudo mudou ao conhecer Jesus, tornando-se um dos seus discípulos. Quando se trata da sua morte, o mistério começa. A Bíblia não traz registros sobre os seus últimos momentos, mas há relatos de que ele teria convertido o rei da Armênia, o que enfureceu o irmão do rei. Esse, por sua vez, teria ordenado a sua execução. Alguns dizem que Bartolomeu foi esfolado vivo, outros que foi crucificado. Tomé foi um dos discípulos que caminhou com Jesus, presenciou seus milagres, mas duvidou quando ouviu que ele havia ressuscitado. Foi só depois que o próprio Cristo apareceu a ele, na sua frente ali, que a sua fé foi fortalecida. Isso está relatado, inclusive, no livro de João 20, dos versículos 24 ao 31. Após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, Tomé partiu para evangelizar no Oriente, incluindo a Índia. Segundo os registros, foi em Milapura, na Índia, que ele acabou morrendo ali martirizado, após converter muitos, inclusive a esposa do rei. Mateus, antes de ser chamado por Jesus, era cobrador de impostos, uma função mal vista e odiada pelo povo da época, E pensar que hoje tem gente que defende isso, Tem gente que defende o Estado cobrar imposto. Bom, assim como outros apóstolos, saiu em missão por vários lugares, pregando a palavra de Deus na Pérsia, Judéia e Etiópia. No início, acreditava-se que ele teria morrido de causas naturais, mas essa teoria hoje já não é aceita por grande parte dos estudiosos. O que se acredita atualmente é que Mateus foi morto por volta do ano 60, após ser ferido por uma alabarda, uma espécie de lança, e que um rei local teria sido responsável por sua execução. Tiago, filho de Alfeu, é um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia, aparecendo em apenas 4 passagens. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Tiago, ele pode ter sido apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Ananias, após se recusar a entregar outros seguidores de Jesus. Há também relatos que apontam que ele foi crucificado, assim como Cristo, com a sua morte ocorrendo aí por volta do ano 62 depois de Cristo. De um jeito ou de outro, o fim dele também não foi nada tranquilo. Judas Tadeu, filho de Tiago, diferente daquele outro Judas, sempre foi fiel a Jesus Cristo, e percorreu vários lugares ali anunciando o evangelho. Acredita-se que tenha sido martirizado por volta do ano 70, possivelmente na Pérsia, e que a sua morte envolveu ali o uso de machados, porretes e lanças. Simão também é pouco mencionado na Bíblia, mas há algumas teorias sobre como teria sido sua morte. Alguns acreditam que ele foi martirizado na Etiópia, outros dizem que foi na Armênia, onde pode ter sido crucificado ou até queimado vivo. Já a tradição católica relata que Simão teria sido cerrado ao meio aos 120 anos de idade durante o reinado do imperador Trajano. Judas Iscariotes, foi o traidor de Jesus, aquele que entregou o mestre por algumas moedas de prata. O seu nome virou sinônimo de traição ao longo dos séculos. Diferente de muitos, o seu fim está registrado na Bíblia. Em Mateus 27 é dito que, após trair Cristo, Judas sentiu remorso, devolveu o dinheiro e em seguida tirou a própria vida ao se enforcar. Matias foi escolhido pelos demais discípulos para ocupar o lugar de Judas Iscariotes logo após sua morte. Na Bíblia há poucos registros sobre ele, mas sabe-se que também percorreu várias regiões pregando o evangelho. Segundo a tradição, seu fim foi doloroso, teria sido apedrejado e depois decapitado em coxes em Jerusalém. Já outros relatos afirmam que isso aconteceu, mas na verdade foi na Etiópia. A verdade é que o fim de cada apóstolo varia bastante, e como muitos não tiveram seus desfechos registrados na Bíblia, não há como ter plena certeza sobre o que realmente aconteceu. O que sabemos é que a maioria continuou firme na missão, pregando o evangelho e enfrentando perseguições por toda a vida após a ascensão de Jesus Cristo. Isso deixa claro que ser cristão não significa viver numa eterna maré de sorte, A própria palavra de Deus deixa isso evidente nas Escrituras. Haverá momentos difíceis, de dor e provação, mas a diferença é que com ele existe paz, mesmo em meio ao caos, e a certeza de que tudo isso é passageiro, porque o verdadeiro prêmio não está aqui, mas sim na eternidade ao lado dele, no céu.